Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima, que realize a leitura de versículo da Bíblia. Mateus 7, versículo 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente, por favor. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Expediente de 19/5/2020. Ofício 384/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento 148/2020 de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício 389/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento 83/2020 de autoria da vereadora Thelma Bley. Ofício 105/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 303/2020 de autoria de toda edilidade. Projeto de Lei Complementar 01/2020, que altera a Lei Complementar 22, de 16/1/2008, para tratar da reserva de faixa não edificante, conforme a Lei Federal 13.913, de 25/11/2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofícios 174, 175 e 176/2020, do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de Lei 35/2020, que autoriza o município a conceder abono extraordinário aos servidores da saúde destacados para o desempenho de suas funções junto ao Centro de Triagem do Covid-19 e da outras providências. Projeto de Lei 36/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. E Projeto de Lei 37/2020, que abre crédito adicional através do excesso da arrecadação. Comunicado da Secretaria de Obras Municipal em resposta ao requerimento 67/2020, de autoria do edil Coronel Mário, protocolado na data de hoje. Canoinhas, 9 de março de 2020, do excelentíssimo senhor. Em resposta ao requerimento 67/2020, em que solicita informações quanto ao britador da localidade de Rio do Pinho, segue abaixo nossos esclarecimentos. 1. O britador está funcionando normalmente, porém não opera com sua capacidade total. Parcialmente executa os trabalhos de britagem, com produção de brita de maior bitola devido ao cone rebritador estar danificado, não tendo previsão de voltar a funcionar na sua capacidade máxima, pois está aguardando parecer quanto à garantia do serviço da peça. 2. Com relação à garantia do conserto da peça, após vários contatos com a empresa vencedora do processo licitatório para que se chegasse a uma conclusão, conseguimos apenas diminuir os custos dos orçamentos fornecidos pela empresa. Após isso, foi feito comunicado à assessoria jurídica do município, memorando 3485/2020. 3. Ficamos impossibilitados de fazer qualquer afirmação com certeza quanto ao motivo exato que levou a danificar a peça, pois não possuímos em nosso quadro de funcionários uma pessoa preparada para fazer tal afirmação. O que podemos informar é que esse tipo de serviço já foi executado há aproximadamente 5 anos e funcionou normalmente. Quanto aos custos, ainda não se pode precisar valor, devido a estar aguardando conclusão, definição quanto à garantia. Esses pontos estão descritos
na contestação do relatório no memorando 3485/2020. 4. As peças velhas do cone rebritador estão depositadas na Secretaria de Obras, exceto o anel esférico, que não foi localizado, e imediatamente foi feito um boletim de ocorrência para apurar quanto à perícia nas peças, sugerimos que sejam periciadas também as peças que a empresa substituiu. Respeitosamente, Nilson Kochaski, secretário de Obras. E junto, contém um boletim de ocorrência que foi feito nessa data, senhor presidente. Indicações. Indicação 59/2020, da autoria do Dil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o conserto da grade de um bueiro na rua que dá acesso ao Parque de Exposições, entrando na farmácia Santa Helena, conforme fotos em anexo. Indicação 060/2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja colocado material no final da rua Vitor Soares de Carvalho, bairro Jardim Esperança. Na ordem do dia, e segunda votação, projeto de lei 34/2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Abre crédito adicional através do excesso da arrecadação e adota outras providências, com emenda corretiva. Na primeira votação, projeto de lei 03/2020, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei 26/2020, que denomina servidão Paula do Lar Wagner. Projeto de lei 30/2020, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei 31/2020, que denomina servidão Jovino Pereira. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Coronel Mário, com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários desta Casa Legislativa. Cumprimentar os internautas que nos acompanham para essa sessão online. Desejar a todos o meu cordial boa noite. Senhor presidente, caso nós estivéssemos em sessão na Câmara, até eu utilizar a tribuna para fazer a apresentação do projeto de lei complementar, conforme foi lido no expediente, e também para tirar algumas dúvidas com relação ao porquê que apresentei esse projeto. Mas, de maneira sintética, gostaria inicialmente de dizer que formulei, no dia 2 de dezembro, um requerimento 1056 de 2019, solicitando ao secretário de Planejamento informações a respeito da procedência de um estudo por parte da Secretaria de Planejamento com relação a um assunto que é bastante recorrente nessa Casa de Leis, com relação às faixas de domínio das construções as edificações que estão construídas, né, ao longo do perímetro urbano da BR-280. Eu recebi uma resposta no dia 23 de dezembro do então secretário Rafael, informando que esses estudos seriam procedidos
junto com os estudos que estão sendo feitos do plano diretor. Na época não teci maiores comentários a respeito. Ocorre que no início deste ano já algumas pessoas me procuraram informando que esse assunto já estava sendo discutido nessa Casa de Leis desde 2014 e que algumas pessoas foram notificadas pelo DENIT e agora, a partir do dia 27 de fevereiro, estavam recebendo mandados de citação do Ministério Público Federal de Mafra com relação a um processo que estaria instaurado por solicitação do DENIT. Eu fui verificar a questão do andamento da revisão do plano diretor, não consegui uma informação concreta, e dada a cobrança e insistência por parte de moradores, eu formulei um projeto de lei, auxiliado pela nossa assessoria legislativa, através do Daniel. Após estudar bastante ontem, inclusive hoje, nós formulamos esse projeto. O vereador Célio Galeski solicitou para assinar junto, considerando que ele também é uma parte bastante interessada. Eu fiz a consulta, por questão ética, aos demais vereadores para assinarmos junto esse projeto, porque entendo que, principalmente os vereadores que já compunham a legislatura anterior, já vinham discutindo esse tema, que é de extrema importância para a nossa comunidade, e que tem causado uma insegurança jurídica muito grande aos nossos moradores, estabelecimentos comerciais, industriais, enfim. Eu fiz essa manifestação hoje, tá? Alguns vereadores já sinalizaram positivamente, né? Eu solicito, senhor presidente, conforme a vossa manifestação, a maioria já havia sinalizado positivo para assinar esse projeto, né? O senhor ficou de fazer uma análise mais aprofundada para assinar também. Então, eu solicitei, eu peço desculpas hoje por causa da leitura que seria de minha autoria, porque já estava incluída na ordem do dia, e eu gostaria de consultá-los com relação a assinar esse projeto. Solicito também, se possível, nós darmos celeridade na tramitação. Hoje, na parte da manhã, eu estive em reunião com o vice-prefeito e com o prefeito municipal a respeito do projeto. Eu acho que é temerário aguardar os estudos por parte da revisão do plano diretor, considerando a insegurança que está causando toda essa situação. Então, se for do entendimento do senhor e dos demais vereadores, se nós pudermos dar celeridade às tratativas e aprovação desse projeto, a comunidade agradece, principalmente porque tem muitas pessoas, eu não sei se chegaram a questionar os senhores, que não sabem nem o que fazer com as respostas dos mandados de citação, porque tem que ser 15 dias e a maioria foi expedida no dia 27 de fevereiro. Então, mais uma vez, eu agradeço os vereadores que já se manifestaram para nós assinarmos juntos esse projeto, que possamos dar essa celeridade na sua tramitação. Desculpe o tempo exíguo, eu não posso tomar muito tempo por parte dos senhores edis, mas eu tenho também tocar o assunto com relação à resposta ao requerimento que foi formulado por minha pessoa, com relação ao habitador do Rio do Pinho. Hoje nós recebemos, eu conversei, conforme nós falamos na sessão de ontem, conversei com o senhor secretário de Obras, o senhor Luizinho Witt. Ele havia afirmado para mim que esse requerimento, a resposta havia sido protocolado na Câmara. Nós solicitamos o protocolo, haja vista que existe um cuidado muito grande por parte da Secretaria Legislativa, pelo setor de requerimentos, de ter o protocolo e dar andamento aos processos dos nossos requerimentos. Ocorre que uma responsável da Secretaria de Obras, a Amanda, protocolou hoje na parte da tarde, oficialmente, a resposta. Eu encaminhei ao vereador Gil Baiano, que também é parte interessada. Estou analisando a resposta, considerando que tem alguns itens que merecem uma apreciação mais aprofundada, principalmente, conforme foi lido pelo primeiro secretário, o item 4, quando o então secretário Nilson Kochaski, que era o secretário de Obras na época, fez uma resposta muito bem fundamentada, porém, ele fala no final aqui, que foi feito um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência está anexado, por, em tese, ter ocorrido um furto dessa peça.
e ele fala no final, quanto à perícia das peças, sugerimos que sejam periciadas também as peças que a empresa substituiu. Eu entendo, salvo o maior juízo, que deva, ou talvez já esteja ocorrendo um processo administrativo junto à nossa Procuradoria, ou até mesmo através da Secretaria de Obras, e vejo e entendo também que perícia, não existem, os peritos oficiais são do Instituto Geral de Perícia, acredito que essa perícia tem que ser requisitada ao IGP, porque nós não temos peritos realmente, como ele colocou, na própria prefeitura. Então, com relação a respostas, eu fui procurado e indagado hoje, até por integrantes por parte da imprensa, né, com relação à resposta a requerimento. Eu havia falado que não havia tomado conhecimento e aprofundado a minha leitura e a minha análise do requerimento. É por isso que é temerário fazer alguma manifestação mais aprofundada a respeito. Só conversei com o secretário de Obras, que entendia que perícias, né, é importante fazer perícia oficial e também instauração de procedimento administrativo. Inclusive, comentei isso com o prefeito hoje na parte da manhã. Né? Se os senhores edis, conforme o senhor falou, presidente, ontem, entenderem de formularem novos requerimentos para buscarem mais informações, né? Sinto-se, por favor, totalmente à vontade. Esse requerimento, em partes, responde aquilo que eu solicitei, né? Tem algumas dúvidas ainda que eu vou procurar esclarecer, mas isso tem que ser feito contato diretamente com o atual secretário de Obras. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereador Coronel Mário. Boa noite a todos os colegas vereadores. Vejo que o vereador Gil Baiano gostaria de fazer sua manifestação. Só quanto ao seu projeto de lei, vereador Coronel Mário, como ele está para leitura hoje, oficialmente, o protocolo dele é do dia de ontem, então, a partir de hoje que ele passa a existir aqui na Câmara, verdadeiramente, né? Só para que a população tenha conhecimento. Quanto à celeridade, cabe às comissões, né? Se essa semana entenderem realizar uma reunião extraordinária das comissões para que o projeto possa ser votado segunda e terça, de minha parte, isso fica a critério das comissões, as quais eu não costumo interferir. Mas aqui da mesa, no que cabe à presidência, certamente darei a celeridade e a atenção que merece o referido projeto. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, aos internautas que nos acompanham. Lendo a resposta do requerimento, e ontem o debate foi sobre esse requerimento, que realmente não tinha chegado nas mãos do vereador que requisitou e nem ao conhecimento dos demais vereadores. Enquanto ali que a parte 4 ali que fala das peças velhas e questão depositado, né? A perícia das peças novas do britador, sei lá como que requisitar essa perícia e tal. Mas a dúvida é assim, ó, ficou, a empresa vai dar a garantia deste conserto, né? Porque o prazo está passando, né? Daqui a pouco fechou 6 meses, 1 ano, né? E foram um custo alto para o município aí, né? O conserto desse britador. Então, se a empresa deu a garantia, vai arrumar dentro da garantia, mas enquanto a resposta ali estava que a assessoria jurídica já tinha o conhecimento, eu acredito que a assessoria jurídica do município, a procuradoria do município, está tomando providência enquanto a empresa, né, e cobrando a garantia do conserto deste material. O requerimento hoje está ao nosso conhecimento aqui a resposta, né? Eu tenho amplo conhecimento daquela máquina lá, porque fiquei 2 anos e 8 meses acompanhando. Então, só a questão da dúvida se a empresa já se manifestou se que vai dar a garantia do conserto ou não, porque trabalhou praticamente quase 4 meses só, né? E acho que uma garantia menos de 6 meses é impossível que uma empresa
num porte desse, para um conserto de uma máquina dessa, não seria só 3 meses, né? Então, de repente, eu não vi o contrato, de repente foi 3 meses também, né? Mas eu acredito que a assessoria do município, a procuradoria ali, vai tomar providência com a empresa lá em questão da garantia. Seria isso, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha. Senhor presidente, de forma breve, só sobre esses 2 assuntos que foram mencionados. Com relação a essa questão da resposta e o comentário do vereador Gil Baiano agora de que a assessoria jurídica talvez está tomando providência, nós poderíamos fazer um requerimento hoje, ou quem sabe deixar ele redigido para aprovar semana que vem, ou aprovar verbal hoje, encaminhado para a assessoria jurídica para que nos informe que providência está adotando ou que providência pretende adotar, ou qual que é o procedimento que vai adotar com relação a essa questão do britador, até para que não paire dúvidas, né, que está sendo tomada alguma providência, ou que a gente tenha uma confirmação que o jurídico foi confirmado, perdão, que o jurídico foi informado da situação e que está tomando providência. O outro ponto que eu queria destacar, e quero aqui de forma breve também, mas me colocar à disposição como membro da comissão para poder lavrar o parecer essa semana ainda do projeto que o vereador Coronel Mário mencionou e parabenizar ele pela autoria do projeto. É extremamente importante, nós temos que aprovar com extrema urgência e só destacar aqui que não é um assunto novo na Câmara. O vereador Coronel Mário já colocou que desde 2014 esse tema vem sido debatido. Quando o DENIT fez aquelas primeiras notificações aí para praticamente todas as pessoas que estão ali à margem da rodovia, existem algumas ações judiciais já desde aquela época, outras pessoas estão sendo citadas agora. É uma questão que envolve o patrimônio, envolve a propriedade. Ali ninguém ganhou, as pessoas compraram, as pessoas edificaram. E muitas pessoas, inclusive, cederam parte dos seus imóveis anteriores para que corresse o traço da rodovia ali. E hoje estão sendo notificadas para ou demolir ou retirar parte da edificação ou não construir mais. Não havia, lá em 2014, 2015, 2016, até não havia até ano passado, a possibilidade da Câmara legislar sobre esse tema. Isso eu queria, vereador Coronel Mário, que também fosse bastante destacado. Essa possibilidade existe agora em face de uma modificação na legislação federal. Então, nós agora podemos. Na época, a gente não poderia. Se pudesse, nós teríamos feito com certeza isso já. Mas, então, eu quero me colocar à disposição para elaborar o parecer da minha parte essa semana, para que a gente possa aprovar o quanto antes, para evitar que daqui a um pouco tenha alguém desalojado. As multas que a Justiça Federal tem aplicado para alguns casos é bastante alta, daqui a um pouco tem pessoas com os bens indisponibilizados, aí com risco de patrimonial, financeiro e tudo mais. E a questão do plano diretor, o município vai ter que se adequar depois. Aquela realidade ali já existe. Nós não estamos autorizando a construir prédio de não sei quantos pavimentos na beira da rodovia, ou fazer... Não, nós estamos autorizando que aquelas pessoas tenham o direito de pertencer ao quadro urbano do município para, com isso, poder resguardar sua propriedade, e elas depois vão se adequar à regra que o plano diretor impor a elas lá adiante, porque elas vão estar submissas a ela. Então, o plano diretor vai se adequar àquela realidade que já existe. A BR está ali há algumas décadas já. Quero me colocar à disposição para elaborar o parecer essa semana. Obrigado, vereador Paulo Glinski. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Mais uma vez, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Coronel Mário. A gente teve a oportunidade de conversar agora à tarde na Câmara com relação ao projeto de lei complementar 01/2020. Vejo de extrema necessidade esse projeto e, como bem falou o vereador Paulo Glinski, aproveitando a aprovação, o sancionamento da Lei 13.913, de 25/11 de 2019, que possibilita ao município, então, apresentar um projeto de lei nesse sentido. Além de tudo que já falou o vereador Paulo Glinski, o vereador Coronel Mário, nós, no ano 2014, 15, nós, através do programa Lar Legal, nós tentamos fazer a regularização fundiária, e ali próximo do trevo tem várias propriedades que não têm escritura pública, não tem matrícula.
e esse era um grande problema, um grande impedimento para que pudéssemos, através do lar legal, regularizar essas áreas. Então, além de tudo isso que já foi dito, até porque já foi dito dessa necessidade de poder fazer com que os moradores dali possam ter tranquilidade, né, para seguir as suas vidas. Além disso, o que me chama a atenção é que no final de semana eu conversava com um rapaz que no passado o pai dele fez doação da área por onde passou a BR-280. E essa era a alegação dele: meu pai doou e agora eu vou ter que responder por isso, né? Porque o terreno que a família tinha era dos dois lados da via, então perdeu-se uma área considerável, né, por conta da via, e agora ainda vai ter que responder. Então, vereador Coronel Mário, eu fiz questão de conversar com o senhor para que eu pudesse assinar esse projeto de lei, por entender que é de extrema relevância. E pedir às comissões e aos demais vereadores, né, como o senhor já deixou aberto, para que todos possam, os que queiram, assinar esse projeto de lei, mas pedir às comissões que nós possamos, vereador Paulo Glinski, votar já na semana que vem para dar essa tranquilidade, né, para todos esses munícipes que estão aguardando essa condição aí. Como o senhor já disse, poderíamos ter resolvido na legislatura passada, né, mas não era possível. Agora, com o advento da Lei 13.913, o número não é tão bonito, né, 13.913, mas o que importa é que possa ser resolvido. Então, eu sou favorável a esse projeto de lei, mas, mais uma vez, cumprimento o vereador Coronel Mário e a assessoria legislativa por todo esse estudo que está sendo feito. E só para concluir, já no início do ano, eu não me recordo se foi o ano passado, o vereador Paulo Glinski já fazia menção dessa lei, e eu conversava com o senhor prefeito municipal para que o executivo enviasse esse projeto, né, já no início do ano, desse ano, final do ano passado. Mas aí aguardou-se aquela questão do plano diretor, que no meu entendimento é outra história, mas independente disso, o prefeito não enviou, nós estamos tendo essa condição agora de ajudar a comunidade. Então, parabéns, vereador Coronel Mário, e eu considero, quero parabenizar toda a Câmara, né, por essa condição que nós vamos estar dando à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário, que havia solicitado. Senhor presidente, senhores vereadores, tá? Quando eu coloquei para os senhores assinar, tá, esse projeto não é meu, a gente sabe de toda a discussão que já aconteceu na Casa de Leis, da defesa dos senhores edis, o vereador Paulo Glinski muito bem colocou, isso é recorrente lá de 2014, eu sei de todo o esforço da Câmara. Infelizmente, naquela época não tinha um instrumento jurídico legal para nós pudermos legislar, o próprio Executivo encaminhar o projeto. É bom frisar que esse projeto não é meu, né? Esse projeto, o federal principalmente, ele é de autoria do senador Jorginho Melo, e foi sancionado em novembro pelo presidente, porque esse problema não é um problema de Canoinhas. A maioria, eu estou recebendo ligações aí já de Porto União, recebi ligação de Mafra, tá, solicitando COP da possibilidade também, porque eles têm problemas praticamente em a grande maioria dos municípios brasileiros. Vereador Paulo Glinski, só o senhor fez a citação, eventualmente, de formularmos mais um requerimento. Na documentação que foi encaminhada hoje, quando foi protocolada a resposta ao requerimento que eu havia formulado, eles fazem a citação de que, com relação à garantia do conserto da peça, após vários contatos com a empresa vencedora do processo licitatório, para que se chegasse a uma conclusão, conseguimos apenas diminuir os custos dos orçamentos fornecidos pela empresa. Após isso, foi feito o comunicado à assessoria jurídica do município, memorando, licitam 3845/2020, só que esse memorando não faz parte, quando eles não foi encaminhado junto. Por isso que eu até citei que precisava aprofundar um pouco mais a discussão. Mas eu sou totalmente favorável à sua colocação de formularmos para ver quais providências realmente foram adotadas. Muito obrigado, senhor presidente, e peço desculpas por ter me alongado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Passo a palavra, então, ao vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento o senhor vereador, o senhor presidente, cumprimento os nossos colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha nessa sessão online.
assuntos importantes que estão sendo discutidos no caso das faixas de domínio e faixa não edificáveis da nossa BR-280, assunto debatido já há bastante tempo. Na legislatura passada, nós fomos por diversas vezes, né, vereador Paulo Glinski, vereador Gil, vereador Célio, a Florianópolis, ao DENIT, em defesa dos proprietários que têm suas propriedades em torno da 280. Conseguimos, de forma a amenizar na oportunidade, porque havia muitas ameaças até de derrubar, teve gente passando ali que queria até vir derrubar as casas naquela oportunidade. Então, isso a gente conseguiu dominar. E graças agora, né, vereador Coronel Mário, com esse projeto do senador Jorginho Melo, então dá uma condição de nós podermos, de alguma forma, gerar um documento, um projeto do qual possa manter as propriedades e as casas desses proprietários que moram há tantos anos, e como muito bem frisou o vereador Paulo Glinski, eles não ganharam de ninguém, eles compraram muito suor, muito trabalho, herdaram de seus familiares e estão lá tantos anos residindo nesse entorno da 280. Então, mais que justo, e por isso eu lhe parabenizo, Coronel Mário, por ter feito o estudo, e, como falei, vou assinar junto o projeto, e o que depender da minha pessoa, como vereador e como cidadão, nas comissões, a gente vai agilizar o mais rápido possível. Então, parabenizo pelo projeto, assino junto e vamos acelerar a condição dentro das comissões para a gente poder votar e ter um documento legal para defender essas famílias e esses proprietários de imóveis em torno da BR-280. E olha, se for levar à risca aquilo que o DENIT quer, eles querem 20 metros, né, de faixa de domínio e querem mais 15 metros de áreas não edificáveis. Quer dizer, é um absurdo. Dentro da cidade, como é que vai fazer isso? Então, meu Deus, nas áreas urbanas aí. E não é Canoinhas, nós temos Porto União, como o vereador Mário falou. Se nós formos em Mafra, nós temos problemas, e muitos. Rio Negrinho, então, não vamos nem tocar no assunto, né? Porque Rio Negrinho simplesmente a BR passa dentro, né? Então, vai desapropriar todo mundo agora? Ou vai querer pegar pontualmente 1 ou 2 ou 3 ou 5 ali para usar de exemplo? Temos que defender, esse é o nosso papel, vamos fazer isso com toda certeza, né? Então, parabenizo pelo projeto, assinamos junto e estamos à disposição para o mais rápido possível fazer os pareceres das nossas comissões. Muito obrigado. Continua aberta a palavra. Eu só gostaria de me manifestar sobre o requerimento, que não fiz na minha primeira fala, o requerimento da Secretaria de Obras. Penso, vereador Paulo Glinski, e era também minha proposição, votarmos hoje, mesmo que não está no nosso roteiro, mas fazemos um requerimento verbal com a concordância dos demais colegas, porque há alguns pontos que são importantes destacar. Primeiro, a Secretaria de Obras, espero eu, e acho que todo cidadão espera, que não seja de livre acesso de qualquer um que lá queira entrar, né? Então, o mínimo que deveria ter o cuidado é quem transita por lá, quem consegue ter fácil acesso, enfim. Segundo, o cara pulou um muro, sei lá. Até onde eu sei, lá na secretaria tem câmeras, né? Será que estão funcionando essas câmeras? Será que não estão? Foi verificado se no dia ou enfim, não tem um dia preciso, talvez, mas foi verificado se houve alguma movimentação estranha e tal. Ali no boletim de ocorrência cita que a peça tem 60 quilos.
Então, o cidadão, assim, não foi tão fácil, né, para pegar essa peça. Alguém se bateu para fazer isso. E certamente há algum indício. Mas o mais importante de tudo isso é, havendo um boletim de ocorrência, ou seja, houve ciência dentro da secretaria de que isso ocorreu. Será que o jurídico municipal, o executivo, a própria secretaria, enfim, tomou alguma providência administrativa, como falou o Coronel Mário, né? Será que houve uma sindicância? Será que houve algo nesse sentido? Eu digo isso porque é importante que nós saibamos, né, em que pé que está a situação e que a comunidade saiba. É uma peça de bronze, ali no boletim de ocorrência fala em valor médio de parece que R$7.000, não sei. R$7.000. Então, mas o grande X da questão é como é que tudo isso passou desapercebido, né? E se passou, nós temos que buscar meios, critérios e maneiras de encontrar onde houve uma falha para que isso ocorresse. Então, eu penso, claro, no momento oportuno, que é o momento dos requerimentos, de nós votarmos um requerimento verbal, conforme também solicitou o vereador Paulo Glinski, para que possamos ter elementos do próprio executivo ou da própria secretaria, enfim, do que é que está sendo feito, que tipo de ação foi realizada, porque acredito eu que nenhum gestor iria se omitir uma situação tão grave quanto essa. Só gostaria de fazer essas colocações devido à importância do debate. Então, por se tratar de sessão remota, hoje não haverá o grande expediente, sendo assim, nós passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 034 de 2020, com emenda corretiva, que autoriza o município a firmar convênio para o repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Repasse no valor de R$300.000. Está em discussão. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudowski. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, no sentido de agradecer, né, ao deputado Darcy de Matos, que disponibilizou esse recurso para a saúde de Canoinhas, especialmente ao Hospital Santa Cruz, um dinheiro que o hospital vai poder usar para várias necessidades que o hospital tem. Então, acho que esse é um projeto e um recurso que vem a contribuir muito junto ao Hospital Santa Cruz. De uma forma geral, sim, o nosso reconhecimento ao nosso deputado Darcy de Matos, que sempre tem nos atendido em nossos pleitos lá em seu mandato. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Vilmar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudowski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado em segunda votação, por unanimidade, o projeto de lei número 034 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 003 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, vou me abster do voto. Vereadora Zenici Dreyer. Meu voto é sim. Então, fica aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis e uma abstenção o projeto de lei número 003 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 030 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Vou me abster do voto. Vereadora Zenici Dreyer. Meu voto é sim. Então, fica aprovado o projeto de lei número 030 de 2020 por 8 votos favoráveis e uma abstenção. Em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 026 de 2020, que denomina servidão Paulo Adolar Wagner. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos à votação nominal. Como vota a vereadora Camila Lima? Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário? Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano? Voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira? Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski? Sim. Vereadora Thelma Bley? Sim. Vereador Vilmar Sudoski? Sim, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreyer? Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 026 de 2020 por unanimidade da edilidade. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 031 de 2020, que denomina servidão Jovino Pereira. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreyer. Meu voto é sim. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 031 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas e dias. Boa noite aos internautas, aos colaboradores da casa. Requerimentos do dia 19 de maio de 2020. Número 431 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao ex-governador do Lions Internacional, Distrito LD5, senhor PDG Gildo Rogério Hoffmann, pelo excelente trabalho realizado à frente da governadoria, mandato 2019-2020, e em que foram desenvolvidos vários projetos e ações em prol da sociedade.
Passar algumas horas em um asilo, dar um prato de comida para quem bate a sua porta, repassar as roupas que não usa, dedicar um tempo de carinho a crianças doentes, ser um doador de sangue, de órgãos ou de dinheiro, emprestar o ouvido a quem precisa falar. A vida se torna mais completa quando indivíduos, empresas, governos, organizações da sociedade civil, ONGs, praticam a doação em favor da dignidade humana e formam cidadãos conscientes da necessidade do outro. É quando todos são movidos pelo desejo da transformação. A missionária Madre Teresa de Calcutá dizia que o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. E isso os nossos leões destacam no seu dia a dia. Está em discussão o requerimento número 431 de 2020. Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 431 de 2020. 32 de 2020, de autoria de toda a utilidade, solicitam que seja encaminhado requerimento parabenizando a DG Cacilda Risse Capanema por ter tomado posse como governadora do Distrito LD5 no último dia 16 de maio, gestão 2020-2021. Nossos desejos de pleno êxito e mais um desafio em servir. Está em discussão o requerimento número 432 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 432 de 2020. Requerimento número 433 de 2020, de autoria de toda a utilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saida, o secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações. Qual o valor exato recebido pelo município de Caminhas, oriundo da partilha dos recursos da chamada seção onerosa do petróleo, assim como a data do recebimento e em que local, setor ou forma esses recursos foram aplicados e respectiva prestação de contas. 2. Recentemente foi realizada a licitação para aquisição de um gritador móvel, sendo posteriormente cancelada. Será realizada nova licitação, justificar os motivos do cancelamento daquela licitação. Coloco em discussão o requerimento número 433 de 2020. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos à votação. E os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 433 de 2020. Requerimento número 434 de 2020, de autoria de toda a utilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário de Meio Ambiente, ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de Obras, a secretária Cátia Oliscovics Munhoz, secretária municipal de Saúde, solicitando que, em parceria com a Polícia Ambiental, com o IMA, com a CASAM, com o Comitê da Bacia do Rio Canoinhas e Bacias Hidrográficas Contíguas, com o Clube Náutico, com a Defesa Civil, com empresas, pescadores e proprietários de ranchos, para que seja realizada a limpeza e desassoreamento do Rio Canoinhas e Rio Água Verde, aproveitando o momento de estiagem para a retirada de troncos, galhos, bem como de todo o lixo que se encontra depositado no leito dos rios, tomando cuidado com as recomendações de segurança contra o Covid-19, utilizando os equipamentos de proteção individual. Coloco em discussão o requerimento 434/2020 e já passo a palavra ao vereador Vilmar Sudowski. Senhor presidente e senhores vereadores, sabemos que estamos vivendo um momento que temos que ter o máximo do cuidado com a saúde. Mas também é um momento em que a estiagem que vem assolando a nossa região toda seria o momento adequado, perfeito, para que se fizesse e se faça, então, uma limpeza dos rios,
uma limpeza dos canais dos rios, troncos estendidos ao longo do rio que possam ser retirados. Obviamente, tudo isso sob a supervisão dos meios de controles ambientais, né, das formas corretas, e isso é possível, contando com parcerias, de uma forma muito bem colocada e com muito cuidado, tanto com o cuidado com o Covid hoje, procurando manter todos os EPIs, distanciamento e a segurança para isso, como também a segurança com coletes e salva-vidas e tal. No Rio, nós estamos próximos da água, né? Então, acho que seria o momento ideal. Fiz requerimento, coloquei à disposição de todos para que se faça um estudo sobre isso. Sabemos que, nesse momento, ainda tem um decreto do governador, né, que ainda inibe a aglomeração, pessoas, mas eu acho que a gente vê hoje nos rios muitos barcos, muita gente nos rios, muita gente de lazer e outros pescando, né? Então, de uma forma muito serena, muito organizada, estrategicamente, eu vejo que isso é possível de ser feito, né? E aproveitar esse momento para fazer, porque o momento é ideal, onde o rio realmente está muito baixo, a sua grande maioria pode ser até caminhando nas laterais do próprio rio, tanto do Água Verde quanto do Rio Caminhas, e que poderia ser feito esse trabalho de limpeza do rio e também o desassoreamento do Rio Monjolo, onde em torno das barrancas do rio está firme, onde talvez ali tem que ser com uma máquina e daí ser limpado, aproveitado para desassorear aquele espaço, e também já logo em seguida da ponte do Rio Canoinhas, ali onde tem aquela curva ali indo ao São Cristóvão, aquilo está assoreado e ali tem um material muito bom que até o próprio município pode utilizar aquele material, retirar de lá, onde as máquinas hoje conseguem chegar lá, retirar e até utilizar esse material nos seus serviços do dia a dia da Secretaria de Obras. Então, fiz esse requerimento, eu sei que é um momento, de repente, até um pouco polêmico, alguma coisa, em virtude de todos os cuidados que precisa ser tomado, mas a vida segue, nós temos que continuar dentro daquilo que nós podemos nos cuidar, ter distanciamento e fazer todos os cuidados, de repente fazer um trabalho com menos gente, mas fazer um trabalho consciente e aproveitar esse grande momento que o rio nos oferece, né? Porque essa estiagem nós não dominamos e ela está sendo prejudicial, né? nas águas, mas infelizmente ela aconteceu, ele está aí a estiagem, quem sabe seria o momento de ser feito esse trabalho e essa limpeza de uma forma ordeira, muito cuidadosa, para com o nosso Rio Caminhos, para com o nosso Rio Negro, né? E por que não o nosso Rio Iguaçu, que nós estamos bem alimentados de bons rios aqui na nossa região. Obrigado. Obrigado, vereador Vilmar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento 434 de 2020. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 434 de 2020. Requerimento número 435 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário de Meio Ambiente, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de Obras, solicitando que seja realizada a limpeza do rio Monjolo, com início da rua Wolf Filho, até o rio Canoinhas, bem como na curva do rio Canoinhas, sentido a 3 Barras. Coloco em discussão o requerimento número 435 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 435 de 2020. Requerimento número 436 de 2020,
de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saiba, secretário municipal de administração, considerando a majoração da taxa de iluminação pública COSIP, aprovada em 20 de dezembro de 2018, requer as seguintes informações. 1. Se foram implementados novos projetos de iluminação pública nos últimos 12 meses, informar locais e valores investidos. 2. Data e valores repassados ao Hospital Santa Cruz, conforme aprovado na lei da COSIP, desde 20 de 12 de 2018. Coloco em discussão o requerimento número 436 de 2020. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente aqui de justificar esse requerimento, que várias pessoas têm me cobrado. Eu ando com a conta de energia, com aquelas autorizações de energia elétrica para conseguir arrecadação fixa para o Hospital Santa Cruz, e começaram a me questionar, que viram nas matérias jornalísticas, quando foi aprovada a COSIP, que foi uma situação tanto quanto polêmica, enfim, e que ela teria que ser aprovada ainda em 2018, para que pudesse se fazer os repasses já seguidamente para o Hospital Santa Cruz. E os valores em que houve a majoração da alíquota, a gente recebeu, eu fiz um requerimento pedindo, veio a resposta para a Casa Legislativa, e o vereador Coronel Mário, se não me engano, em fevereiro, já numa das primeiras sessões deste ano, também fez um requerimento solicitando essas informações. No entanto, os números aí a gente conhece, a gente sabe, mas a questão de investimento em iluminação pública, efetivamente, que tem vários lugares aí que estão necessitando e cobrando, mas o que mais as pessoas cobram realmente, nesses últimos dias, principalmente, qual que é o valor da COSIP que está sendo repassado ao Hospital Santa Cruz, e que daí não justificaria eles fazerem uma contribuição em separado, enfim. Lógico que, né, eu pago a iluminação pública e faço minha doação para o hospital. Lógico que vai tudo dentro das possibilidades de cada um, da conveniência e do interesse ou não de contribuir. Mas é importante também nós sabermos qual que é o valor que efetivamente está sendo repassado, para que nesses momentos a gente saiba exatamente o que é informar. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Vereadora Norma, só para colaborar um pouquinho. Na verdade, quando a Câmara fez a votação da lei da COSIP, foi comentado que algum valor referente à COSIP poderia ser repassado ao Hospital Santa Cruz. Mas isso não tem no corpo da lei, não é nada... assim, não faz parte da lei da COSIP, até porque na época gerou um debate de que esse recurso da COSIP, ele é único e exclusivo para a iluminação pública. Então, quem comentou que poderia fazer um repasse ao Hospital Santa Cruz, ou não tinha conhecimento da legislação, ou, enfim, quis, né, sei lá. Na mesma época, nós votamos uma lei que autorizava o executivo a realizar o repasse de R$120 mil mensais, se eu não estou enganado. Estava com a cópia da lei aqui, mas é tanto papel que... Aqui. Promover... não, perdão, anual, não era mensal. Anual em favor do Hospital Santa Cruz, tarará. Isso foi mais ou menos na mesma época da votação da COSIP, né? Portanto, claro que o requerimento deve ser respondido pelo Executivo, mas aquela afirmação de que seria usados os valores da COSIP para repasse ao Hospital Santa Cruz, aquela afirmação não existe, né? Mas, enfim, vamos aguardar a resposta do
Executivo para que a gente possa retornar a esse debate. Vereadora Zanesi, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham e toda a assessoria da Casa de Leis. Eu achei bem prudente sua fala, senhor presidente, e como nós contamos com assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, eu acredito que nós poderíamos esclarecer melhor sobre essa questão da legalidade do repasse desse recurso da COSIP para uma entidade de saúde, sabe? Para que a gente não fique criando expectativa, tanto para a entidade quanto para a população, ou falando algo que nós não temos conhecimento. Porque se foi encaminhado e dito na época, sem conhecer a lei, eu acredito que nós não podemos continuar replicando a mesma informação. Então, eu gostaria de pedir, acho importante o requerimento, a resposta, mas que a gente tenha clareza também de que se é legal ou se é ilegal, né? Porque eu também, na época, eu estava na Secretaria de Saúde, vi que o debate foi bem polêmico, mas também ouvi que não tem legalidade para repassar recursos da COSIP para o Hospital Santa Cruz para o Hospital Santa Cruz ou para qualquer entidade de saúde. Então, gostaria de pedir para a nossa assessoria da casa para esclarecer essa questão da legalidade, porque a nossa principal função é fiscalizar a aplicação da lei, né? Então, para que a gente não repita alguns erros que foram cometidos ou ditos em outros tempos, para que a gente não continue criando expectativas tanto para a entidade, assim como para a população. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Portanto, sua contribuição, vereadora Zanesi, fazer mais um registro. Na época da votação, essa conversa não saiu aqui na Câmara, ou da Câmara, né? Essa prosa veio lá do Executivo, né? E prontamente os vereadores viram que não tinha um fundamento, não tinha como você fazer o uso dessa taxa da COSIP para fazer um repasse para o Hospital Santa Cruz. Naquele momento foi meio confundido as coisas, mas isso a nossa assessoria já naquela época alertava que não era possível. Então, o entendimento aqui na Câmara sempre foi esse, de que nós não poderíamos gerar uma falsa expectativa no hospital ou em qualquer outra entidade, porque sabíamos de que isso não seria possível acontecer, né? Então, essa conversa não surgiu aqui entre os vereadores ou da Câmara de Canoinhas. Isso veio do Executivo e acabou sendo pauta dos debates daquela época. Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Gostaria de deixar claro que, inclusive, uma das pessoas que me questionou hoje, ela me veio com essa matéria aqui, do site da Prefeitura, do gabinete do prefeito, no dia 20/12 de 2018. Em reunião realizada no início da manhã dessa quinta-feira, dia 20, o prefeito Beto Passos e o vice Renato Pique e vereadores decidiram destinar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas parte dos recursos arrecadados com a COSIP. A matéria que prevê o repasse da parte dos recursos e o reajuste da COSIP deve ser apreciada em sessão extraordinária do Legislativo ainda nessa quinta-feira. Lógico que não aconteceu. Mas, então, assim, por isso que tem que se ter cuidado. E como isso foi abordado na época, e agora estão todas essas questões aí, o hospital sem faturar e passando muita necessidade e tal, e as pessoas fazendo campanha, veio à tona a questão da COSIP. Quem pagava, até tem uma matéria que eu fui me certificar disso daqui, e eu não tenho aqui, mas tem uma até que o vereador Célio Galessi colocava que o número de pessoas isentas aumentaria e que quem pagaria, eu não me lembro se era R$6, iria para 10, quem pagaria 9 iria para 17, ou quem pagaria 10 ia para 17, eu não lembro de cabeça. Mas, diante dessas notícias, tem gente que esquece o que aconteceu lá atrás, mas tem gente que não esquece. Então, daí eu me comprometi em fazer o requerimento, que venha a resposta de lá, mas nós, efetivamente, na época, a gente sabia que isso não era possível, mas estava na justificativa do projeto, sabe, vereadora Zanesi?
Só para deixar claro essa situação, porque a gente não esteja aprovando um requerimento que foi idealizado por mim e que vocês estariam juntos em algo que não tinha de fato acontecido. Obrigado, vereadora Norma. Inclusive, vereador Célio, gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, a vereadora Norma faz a afirmação com relação aos dados, né, que foi dito que nos foi repassado, eram aqueles dados. Porém, nós podemos confirmar hoje, para aquele dado naquele momento poderia ser uma projeção, né? Agora nós vamos fazer questão de realmente ter os números, passado quase 2 anos disso, nós temos os números concretos daquilo que efetivamente aconteceu. Com relação ao repasse, todos nós sabemos que é ilegal. Agora, se o prefeito, se o vice-prefeito na época prometeu que ia repassar para o hospital, esse é o problema do executivo. Se ia repassar, considerando que a arrecadação no mês foi 100 mil e que um percentual disso não desse recurso, proporcional desse recurso, ia pegar do IPTU, por exemplo, e repassar para o Hospital Santa Cruz, isso é perfeitamente possível, se for considerando hoje a manifestação do Ministério Público dizendo que não pode mais, mas se for para comprar serviços, poderia. Então, essa é uma outra questão. Em nenhum momento eu afirmei de que a prefeitura poderia repassar recursos oriundos da COSIP. Isso não. E até porque quem falou isso foi o executivo. É a própria informação, vereadora Norma, que a senhora leu agora, essa informação veio do executivo, em nenhum momento de um vereador ou do legislativo, da Câmara de Vereadores. Mas eu penso ser importante nós verificarmos mesmo se aquilo tudo que foi nos colocado naquela reunião, vereador Vilmar, vereador Gil Baiano, vereador Coronel Mário, a vereadora Thelma não estava lá, mas os vereadores que fizeram parte daquela reunião, se tudo aquilo que foi nos colocado, se efetivamente estão cumprindo. Nós ouvimos, os argumentos que foram colocados naquele momento, a gente entendeu serem corretos, por isso que nós votamos a favor. Agora, hoje, o ideal realmente é verificar. Tudo aquilo que foi dito é o que ocorreu, quanto foi arrecadado, onde foi investido, cada centavo que foi, melhorou a iluminação pública em Canoinhas, eu não tenho dúvida de que melhorou. Mas está sendo aplicado integralmente esse valor? Tudo, né? Qual o valor efetivo arrecadado no ano 2019? Qual o valor efetivo aplicado em novas iluminações? A minha rua, por exemplo, está muito melhor que antes, né? Mas agora nós podemos comprovar na prática aquilo tudo que foi nos colocado naquela reunião, naquele fatídico dia, vereador Coronel Mário, em que o senhor teve que voltar atrás de uma palavra sua, né, de que não votaríamos aquele projeto de lei naquele determinado dia. Eu com tristeza, ouvi do senhor dizer que o senhor voltaria atrás naquele momento. Então, agora nós temos o direito de cobrar, vereador Paulo Glinski, do executivo, para que ele demonstre efetivamente se aquilo que foi dito procedia, era verdade, e aonde está sendo investido os recursos oriundos da COSIP que nós votamos naquele momento. Vereador Célio Galeski, vereadora Norma, inclusive essa reportagem, ela saiu antes mesmo da votação, né? E eu me recordo que naquela época esteve um ex-secretário aqui na Câmara, e eu fiz vários questionamentos para ele, e ele me respondeu que eu ia conhecer o trator ou a máquina do governo, e eu seria surpreendido porque o projeto seria aprovado. O engraçado é que esse mesmo secretário hoje embarcou num trator e tenta esmagar o governo com o mesmo trator, né? Para você ver, para os colegas verem como essa vida dá voltas, né? E eu continuei ali com o meu jipinho velho, mas sempre na mesma linha, né? Isso é o que me faz dormir tranquilo todas as noites. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número
436 de 2020. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 436 de 2020. Requerimento número 437 de 2020, de autoria de toleribilidade, requerem que seja encaminhado ao ofício a senhora Giovânia de Sá, deputada federal, solicitando que gestione junto ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal para que seja editada portaria dispondo sobre a aplicação de emendas parlamentares, ou seja, permitindo aos hospitais filantrópicos que utilizem os recursos advindos destas também em custeio nas mais diversas áreas, como aquisição de medicamentos, materiais, EPIs, gastos com manutenção predial, equipamentos e remuneração de colaboradores com a habitual prestação de contas. Coloco em discussão o requerimento número 437 de 2020. Não havendo... Vereadora Zanesi, gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, então, perdão. Assim, para fazer uma reflexão, né, sobre esse requerimento, da forma que ele está, para eu votar favorável, eu teria que mexer um pouquinho na redação, porque nós estaríamos aprovando um requerimento pedindo para que os recursos de emendas parlamentares, que se trata de recursos públicos, sejam liberados para pagamento de pessoal, despesas com pessoal. Eu sou favorável desde que haja concurso público, porque toda contratação de pessoal com recurso público é obrigatório, né, previsto na Constituição Federal, que seja feito concurso público, né, amplamente divulgado, feito à prova, com uma comissão, etc., né, porque utilizar recurso público para pagar folha de pessoal em entidades privadas me parece burlar um concurso público, porque as remunerações são diferentes, né? Os benefícios são diferentes. Então, com relação a pagamento de pessoal, eu gostaria que fosse revisto ou complementar, desde que via concurso público, que seja concomitante essa defesa, né? Repassar o recurso público para pagamento de pessoal, mas que haja um concurso público para isso, porque senão nós estaremos tratando os servidores da saúde de forma disparitária. Nós temos enfermeiros, temos profissionais de nível superior com uma remuneração e um salário base de um valor, e aí, de repente, através de uma entidade privada, né, mesmo que seja filantrópica, através de alguma indicação política e mantida assim mesmo com recursos públicos, sabe? É na defesa dos trabalhadores da saúde mesmo, que estudam, que correm atrás de uma vaga de concurso público para garantir essa estabilidade. Então, é nesse sentido, se pudesse colocar concomitante essa defesa, né, pagamento de despesa, porém condicionado a concurso público, por se tratar de recurso público, ou daí não vou poder votar porque minha consciência não permite, é uma defesa minha já de alguns anos que nesse sentido. Obrigada. A palavra, a vereadora Norma Pereira. Na verdade, assim, recurso que vem é para aquisição de equipamentos e máquinas. Enfim, como é que você vai manter as máquinas? Como é que você vai operacionalizar tudo isso? Como é que você vai fazer a manutenção predial? Como é que você vai cumprir uma agenda lá do Corpo de Bombeiros, por exemplo? O telhado está precisando ser reconstruído, o telhado está simplesmente um caos. O hospital ele recebe exatamente pelo serviço que ele presta, né? Ele não recebe um valor para prestar o serviço. E eu acabei colocando ali remuneração de servidores, porque às vezes é necessário para complementar a folha, porque ele é obrigado a cumprir aquela agenda. Ele tem que ter aquelas farmacêuticas, ele tem que ter aquelas, e lá também eles têm o salário. Só que como é que lá seria feito concurso público com alguns ou não? Então, tiramos a remuneração de colaboradores, deixamos até gastos com manutenção predial e equipamentos com a habitual prestação de contas. Tirar a remuneração de colaboradores, porque seria em casos eventuais. Né? Como eu sempre falo, o SUS paga R$20 por uma diária, né, secretária? A senhora sabe. E ele recebe pelo serviço que ele presta. Então, é muito complicado e ele não é uma
fundação, uma autarquia. Aí nós teríamos que trazer à tona o projeto da vereadora Thelma, que eu me lembro que pelas notícias que eu via nos jornais, que estava numa batalha para regionalizar o Hospital Santa Cruz. Aí seria muito diferente. Aí sim, né, todos seriam concursados, e o hospital receberia recursos, como o nosso município recebe, para fazer a sua gestão. E o hospital não recebe para fazer gestão, ele recebe pelo serviço que ele presta. É igual uma construtora que vai prestar um serviço para o município. Ela ganha a licitação, presta o serviço, recebe pelo serviço prestado e não precisa fazer a sua prestação de contas do que ela fez. Ela tem que entregar o serviço bem feito. O hospital recebe pelo serviço que ele presta. Mas eu poderia tirar essa remuneração de colaboradores, porque, inclusive, eu estava conversando com o assessor dela, diante dessa questão de Covid e tudo mais, seria um momento do nosso hospital, inclusive, se fortalecer para poder se preparar para nós termos futuramente um hospital regional aqui na nossa cidade. Seria, nesse sentido, um requerimento e a gente conseguir mais ou menos para o hospital, de fato, poder fazer reformas, preparar todo o espaço dentro do que as normas do Corpo de Bombeiro exigem e, enfim, melhorar a sua condição. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Norma, só um momento, vereadora Zanesi. Então, podemos fazer as correções, né, solicitadas pela vereadora Zanesi, e aí votarmos. Só quero ouvir a vereadora Zanesi para ver se é nesse sentido o encaminhamento. Não, com certeza, eu entendo o seu ponto de vista, vereadora Norma, mas é que nós também temos que lembrar que o hospital, ele presta serviços privados, então fugiria do controle essa questão do pagamento de pessoal, porque o profissional que está lá, ele está lá à disposição para atender um percentual SUS, né, 100% SUS, mas tem o percentual de profissionais que atendem somente o privado. Inclusive, tem profissionais médicos que só fazem serviço privado no hospital, né? Nós tivemos recentemente relatos de serviços que, para fazer particular, tem um valor fixo, pode fazer, mas que se for pelo SUS não pode. Então, é nesse sentido que eu defendo sempre a contraprestação de serviços. E com relação a pequenos reparos, manutenção, custeio com faturas de energia elétrica, com certeza eu sou super favorável. Inclusive, o plano de trabalho protocolado nessa Casa de Leis com relação aos R$300 mil do deputado Darcy de Matos, por exemplo, foi previsto o pagamento da fatura de luz por um ano. Então, até o 8 de maio está previsto o pagamento da fatura de luz com este valor de R$300 mil do deputado Darcy de Matos, dentre outras atividades que foram colocadas lá. Mas, atualmente, a portaria ela veda mesmo só o pagamento das despesas com o pessoal realmente, porque o hospital não realiza concurso público nesse sentido. Mas o restante, com certeza, sou favorável também, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento e após a votação aí fazemos as devidas correções. Está em votação o requerimento número 437 de 2020. Os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 437 de 2020. Requerimento número 438 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando a instituição de um programa de microcrédito, objetivando o acesso ao crédito, incentivando a geração de emprego e renda aos microempreendedores individuais, empreendedores de micro e pequenas empresas, bem como profissionais autônomos e empreendedores populares, que serão incentivados à formalização de seus negócios com o fim de promover a inclusão e acesso a serviços financeiros, especialmente à população de baixa renda, e ainda prestar auxílio financeiro emergencial a microempreendedores individuais MEI. Tal requerimento se baseia na ação realizada no município de Jaraguá do Sul, através da Lei 8.294 de 2020 e do Decreto 13.754 de 2020. Eu gostaria de fazer a defesa do requerimento e, posterior a isso, abro a palavra aos colegas vereadores. No primeiro momento,
havíamos pensado em formular um projeto de lei, né? Porque caso o Executivo acate essa sugestão, deverá fazê-la através de um projeto de lei. Porém, para que evitar alguma situação de veto, a história do visto de origem, enfim, né, em que pese faria um projeto de lei autorizativo, mas para que a gente possa dar celeridade, caso o Executivo entenda importante essa ideia, eu estou enviando junto ao requerimento, né, assinado por toda a edilidade, o exemplo de um local que já realizou e que já vai materializar essa questão. Prova de que é possível, sim, fazer algo do gênero, né? Eu vou só citar alguns trechinhos da lei aqui de Jaraguá do Sul, para que os senhores possam compreender. Eu acho que todos os senhores e muitas pessoas da comunidade conhecem o programa Juro Zero, né? É algo, se não semelhante, assim, igual, dá para dizer, a questão do Juro Zero, né? A diferença é que o órgão provedor dessa situação seria o órgão municipal, ou seja, o Executivo Municipal. Então, em linhas mais breves e claras, né, o futuro projeto de lei, espero que o prefeito possa acatar essa sugestão, ele possibilita o acesso ao crédito, promove a inclusão e acesso a serviços financeiros, presta auxílio financeiro emergencial a microempreendedores, então não é só para o cidadão que quer iniciar um empreendimento, mas também para o cidadão que já tem seu empreendimento e, em virtude da pandemia, precise de um crédito para aportar nessa situação. Em Jaraguá do Sul, eles fizeram, obviamente, que a metodologia de atendimento será regulamentada através de decreto. Também estamos enviando junto já o decreto desta lei, para que não haja, não percam tempo ainda se subsidiando em algo que não exista. Isso aqui já existe e pode ser muito bem utilizado. Um ponto importante do decreto lá de Jaraguá do Sul o valor máximo para os juros aplicados pelas operações de crédito realizadas no âmbito do programa de microcrédito de Jaraguá do Sul será de até 3%. O beneficiário receberá o subsídio referido neste artigo mediante pagamento da última prestação da operação de crédito por ele assumida, o qual corresponde ao valor total de juros remuneratórios da operação. Ou seja, basicamente, a prefeitura, o executivo, enfim, auxilia no pagamento do juro, né? É óbvio que Jaraguá tem uma realidade e o nosso município tem outra realidade, mas penso que com a capacidade do secretário Diogo, há como achar um caminho, um meio para que isso possa ser implementado também no município de Canoinhas, né? Eu acredito muito que bons exemplos devem ser emprestados e copiados de outros municípios, e certamente esse é um exemplo que poderia aquecer um pouquinho a economia, dar uma mão aí para os nossos empreendedores, no sentido de que tem muitos precisando e acredito que não é algo tão complicado assim de se realizar. Então, desta maneira, tomei a liberdade de redigir o requerimento, entrei em contato com alguns amigos da Prefeitura de Jaraguá do Sul, que me passaram a lei, me passaram o decreto, para que a gente possa auxiliar o nosso Executivo Municipal a implementar algo parecido com esse programa. Desculpa, eu me alonguei, mas era importante fazer a defesa desse requerimento para os colegas vereadores e demonstrar também para a comunidade a importância de que o nosso Executivo aqui possa adotar medida parecida com essa. Agora sim está em discussão. Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 438 de 2020.
Requerimento número 439 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Linsmaier, secretário municipal de planejamento, indagando por que há inconsistência no edital da concorrência pública PMC 20 de 2020, destinada à execução de obras relativas à pavimentação asfáltica. Ocorre que, embora não exista menção no cabeçalho e nem na tabela com o lote das ruas no objeto item 2.1, consta a rua João Sabat, trecho 1 e 2, como uma das que receberá asfalto. Coloco em discussão o requerimento número 439 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 439 de 2020. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Passo a palavra à vereadora Zenessi Dreia. Senhor presidente, eu não fiz uso da palavra no início da sessão, mas eu fiquei muito feliz com o encaminhamento do projeto de lei referente ao abono dos servidores da saúde que estão atuando diretamente no enfrentamento ao Covid-19. No primeiro momento, toda a organização do serviço foi ajustada com redução da carga horária. Então, os profissionais que estavam atuando no enfrentamento ao Covid, especialmente no atendimento dos sintomáticos respiratórios, eles trabalharam de uma forma organizada, mas economizando EPIs, né, trabalhando um dia, folgando 2 dias para economizar EPIs, e com carga horária reduzida para evitar a exposição de todos os servidores, né, numa questão de pandemia, tem que ter esses cuidados, né? Mas a nosso cenário mudou, todos estão acompanhando aí no site oficial da Prefeitura Municipal de Canoinhas. Infelizmente, teremos mais algumas informações de casos positivos, acredito que em breve, né? Se não sair hoje, no máximo amanhã, acredito que já estará saindo, entre municípios de Canoinhas e Três Barras. Isso nos preocupa. Foi comentado também sobre óbitos de profissionais da saúde no âmbito do país, né? Profissionais médicos de enfermagem, infelizmente, estão indo a óbito, muitas vezes por falta de condições de trabalho, por falta de EPIs. Enquanto trabalhadora da saúde, enquanto parte da Secretaria de Saúde, nós estamos tomando muito cuidado com relação aos EPIs. Isso não pode faltar, nós temos que garantir condições de trabalho, né, aos trabalhadores da saúde, principalmente os que estão atendendo os sintomas respiratórios. Mas como o cenário mudou e a partir de agora nós temos mais casos confirmados, né? Canoinhas 12, Três Barras também tem um número significativo. Confirmado também a questão da transmissão comunitária, então nós precisamos incentivar esses trabalhadores de alguma forma, pagar algum benefício, porque devido à exposição diária desses trabalhadores, todos os casos que eles atendem no centro de referência COVID e na ala COVID, eles apresentam sintomas respiratórios, então, de alguma forma, não se descarta a suspeita de Covid-19. Então, é um projeto que foi bem pensado, foi estudado de uma forma que o recurso do Covid seja bem aplicado, que seja valorizado esses profissionais da saúde e que seja, principalmente a partir de agora, que os casos estão aparecendo e que as demandas de atendimento aumentaram já significativamente, já está havendo filas nas unidades de saúde, mesmo que sejam as unidades básicas, né? Então, que precisa ser organizado. Então, eu fiquei muito feliz que esse projeto de lei veio para a Casa de Leis e também gostaria de pedir para a nossa presidente da comissão, a vereadora Camila Lima, e o vereador Coronel Mário, que a gente possa, o quanto antes, também sentar e emitir o parecer com relação a esse projeto de leis, que é bem importante para o andamento dos serviços de saúde no município de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenessi. Mais algum vereador inscrito? Não? Então, gostaria de agradecer os colegas vereadores, a comunidade
que nos prestigia através das redes sociais, através do YouTube. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 25 de maio, segunda-feira, às 19 horas, através de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.